Muito que médio, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos, e como está no vídeo, no título do vídeo, eu posso estar errado, mas eu ainda não estou desesperado com as nossas contratações para a zaga. No caso eu falo de Alexis Duarte e Adonis Frias. E eu tô até colocando este vídeo no ar depois de um jogo ruim dos dois, que foi a partida contra o Botafogo, para deixar claro que não é me aproveitando no momento, não. Eu realmente acho que são duas peças que podem dar certo no médio prazo, no longo prazo. E aí, por isso que a discussão sobre eles terem dado errado, que eu já tenho visto, a gente tem falado muito na live do trio, por exemplo, é porque a gente necessita do curto prazo. E aí que tá o ponto. Alexis Duarte e Adonis Frias chegaram na última janela do ano, inclusive na parte final, inclusive nas últimas horas, né? Porque o Santos tem essas questões. Dentro de um time cuja zaga era extremamente defeituosa, para falar o mínimo, problemática. Né? Escolhe aí o adjetivo que você quiser, mas que seja basicamente um sinônimo disso. E aí então, a nossa ideia é que fosse pelo menos contratada uma peça que resolvesse o problema. A expectativa era essa, que essa peça fosse contratada, entrasse em campo e a nossa zaga passasse a ser brilhante. Realisticamente, isso era muito difícil, por N motivos. Uma peça que chega e soluciona é cara. O Santos alega que não tem dinheiro. Pagou 32 milhões, está sendo. Alega que não tem dinheiro. Então tá. Precisa de certo tempo. Né? Chegar e resolver é para poucos no mundo. O sistema do Santos, antes do Vojvoda, era tenebroso. Sobrecarregava a zaga, como sobrecarregava, consequentemente, o brasão. E a gente tem essa necessidade de fugir do rebaixamento. Obviamente, o Santos segue em 16º, mesmo com todas as peças que chegaram. Então isso criou uma expectativa de que qualquer zagueiro que chegasse precisava fazer esse time brilhar defensivamente de cara. Essa expectativa, na minha concepção, quebra um pouco a realidade sobre o Adonis e sobre o Alexis. Ambos jogaram muito pouco ainda, né? O Alexis menos do que o Adonis, inclusive. E eles tiveram 2 jogos ruins, que chamam muito a atenção, aí eu tô falando de jogos do Ceará e Botafogo, que chamam muito a atenção, porque o Santos perdeu contra o Ceará, inclusive bem feio, contra o Botafogo não perdeu. E 2, porque a gente tá numa necessidade de solução rápida. Só que isso não é meio que problema deles. Eu acho de verdade que são duas peças que no médio prazo podem dar muito certo, mas que estão sendo exigidas para dar certo de cara, porque a nossa posição no campeonato é muito ruim. Isso nos faz, e eu estou me incluindo, tá? Tanto que o vídeo de pós-jogo tem análise aí dos 3 zagueiros, posicionamento, e eu falo dos problemas que os dois apresentaram. Isso faz com que a gente exija muito dos caras neste momento, de cara. E que foque nos problemas e não nas boas coisas. O Adonis, por exemplo, fez um bom jogo contra o São Paulo, fez um bom jogo contra o Corinthians, ele teve bons jogos recentemente. O Alexis, nem tanto, mas quando ele foi titular também, não foi nenhum desastre. Eu estou excluindo esses 2 jogos. Eu acho que com entrosamento, lembrando que eles nunca tinham jogado juntos até a partida contra o Ceará, com entrosamento, com a evolução do Luan Pérez, que é titular, e com possível, mas que deveria ser obrigatório, reforço para 2026, porque tirando esses 3, daí para baixo, Bastos, Eivaldo, Luizão, não dá, eu começo a enxergar uma zaga com algum potencial. Claro, isso pode ser quebrado se eles continuarem jogando mal em sequência, o que ainda não aconteceu. Estou citando aqui 2 partidas pontuais, separadas, né, com alguma distância uma para outra. Podem ser protagonistas de um desastre, a gente ainda não está salvo, e aí toda essa ideia está quebrada. Mas eu acho que pela expectativa criada de solução urgente e necessidade, a gente está focando mais na parte ruim do que no fato de que eu acho que os dois não são desastrosos. Não são piores que o Basso, não são piores que o Messias, que o David Braz, sei lá, volta nos zagueiros aí também de 2023, outros. Eu realmente não acho, não são piores que o Velasquez, que o Boza, esses caras assim. Eu acho de verdade que eles são melhores e que com um certo tempo, que no caso talvez seja um pouco urgente, possam sim ser peças importantes para o Santos. Acho que os dois têm passe decente, acho que os dois têm potencial de desarme no 1 contra 1, acho que eles têm defeitos que precisam ser corrigidos.
o Frias não tem velocidade. O Alexis de zagueiro central numa linha de 3 não funcionou. Vamos corrigir isso? Tem como corrigir isso? Velocidade você não vai criar no cara. É no posicionamento? Beleza. O Alexis jogou mais pela direita do que pelo centro ou pela esquerda no Spartak? Vamos colocar o Alexis na direita. O Lota lá na esquerda é o rolê dele. Eu acho que a gente não precisa ainda se desesperar e, de fato, acho que eles têm um potencial interessante para que sejam nossos zagueiros do futuro, a médio prazo pelo menos, junto ao Luan Pérez, ou quem sabe 2 bons reservas, com o Santos tomando uma atitude legal e contratando um grande zagueiro para o ano que vem. Dentro de um mercado apertado, como é o de setembro, né, o fim da janela de setembro ali, eu acho que o Santos fez 2 apostas interessantes e realmente não vou na linha de que deram errado desde já. Acho que é muito cedo, porém acho a discussão válida. Então, na verdade, esse vídeo aqui é para trazer a discussão com vocês. Vocês acham que já é um desastre? Vocês acham que eles têm um potencial de melhora, como eu realmente creio que tenho? Vocês estão minimamente tranquilos e esperançosos? Eu quero ouvir vocês. Não é nenhuma análise tática, técnica, que realmente é um pensamento para conversar com vocês que me assistem, porque o tema da zaga tem chamado a atenção, tem estado na boca do povo, pelo menos desde domingo. Tá bom? Conversem comigo sobre isso. Estou aqui nos comentários esperando você. Beijo, tchau.